Olá, tudo bem? Meu nome é Joaquim, hoje eu vou fazer mais um mapa. O mapa de hoje vai ser de um escorpião. Esse escorpião tem lua em peixes e tem ascendente em Capricórnio. Se alguém de vocês tem alguma dessas características, assiste mais um pouco que eu vou explicar melhor como é que isso funciona e como é que isso age no mapa de cada um, tá bom? Bom, eu vou começar pelo Sol dele, que está em Escorpião. Um Sol escorpião traz todo um conteúdo de profundidade, traz toda uma questão de autoconhecimento, de buscar se autoconhecer. São pessoas extremamente profundas, são pessoas extremamente ligadas à descontinuidade da vida, das coisas, no sentido de que dão valor àquilo que eles vivenciam e são pessoas normalmente um pouco mais desprendidas das questões materiais. E aí tem todas as questões, normalmente o lado bom do escorpião é aquela pessoa que ajuda, que é sensível, que ela tem muita empatia com os outros, ela entende o que é o sofrimento das pessoas. O lado negativo que pode usar isso para vingança, por serem muito sensíveis, podem se machucar muito com as situações e aí usar a vingança, enfim, e por aí vai. Bom, outra coisa. Ele tem ascendente em Capricórnio. O ascendente em Capricórnio traz para esse escorpião, de uma forma geral, esse ascendente traz uma questão, uma necessidade, um jeito de agir mais ligado às questões materiais, talvez uma pessoa muito ligada à profissão dele, muito ligada onde se preocupa muito com as questões de ajudar mesmo a um trabalho, enfim. Ele tem 2 planetas que tem a ver são geracionais, então, nessa região, então ele pode ser uma pessoa que se preocupa muito com os outros também, que se coloca no lugar dos outros, e pode também ser uma pessoa, e esses planetas têm a ver com imaginação, então ele pode ele pode viver muito viajando no subconsciente, às vezes tendo muitos sonhos também, enfim. E às vezes sonhos até intuitivos, assim, que dão certas ideias do que vai acontecer, enfim. E aí também tem um outro planeta que tem a ver com a questão da sociedade, então ele pode ser ou ter dificuldade ou facilidade com tecnologia, assim, são extremos, ou de um lado bem extremo do outro, enfim. E pode ter um pouco de facilidade para comunicar com várias pessoas. Apesar de ser escorpião, né? Escorpião não gosta muito de exposição, mas essa pessoa que tem uma facilidade maior para se comunicar com mais gente. E aí tem a lua dele que está em peixes, né? Uma lua em peixes fala muito sobre a questão os sentimentos para essas pessoas é muito forte. Os sentimentos para ela é muito intenso, às vezes elas se perdem nos sentimentos, assim, e quando elas percebem, elas estão, sei lá, afogadas nos próprios sentimentos, às vezes nada aconteceu e elas fizeram uma tempestade por causa de um nada, assim, um nada no sentido de que uma situaçãozinha começa a impactar outras e outras, enfim, tem que trabalhar muito esse lado de conseguir se entender, de conseguir se descobrir para não gerar muitas mágoas, situações lá no subconsciente que num determinado momento da vida vão começar a eclodir e aí essa situação não vai ser muito legal, né? Mas tem um lado positivo também. São muito, como eu já disse, é ainda mais intenso para esse escorpião ter empatia com os outros, é ainda mais intenso para esse escorpiano saber lidar com as pessoas, saber ele é muito caridoso, provavelmente muito caridoso, muito emocional também, no sentido de que ajuda as pessoas, porque se coloca nas dores dela, enfim, que leva à empatia, né, enfim. E aí, continuando, eu vou falar um pouco agora sobre os aspectos amorosos para ele. Ele tem lua, como eu falei, em peixes, né? Eu não falei, essa lua tá na casa 2. Então, tem uma questãozinha aí de estabilidade, ele prefere estabilidade das emoções. Quando as questões saem muito da estabilidade, ele tende a se perder nos sentimentos. Aquela questão do perder-se nos sentimentos acontece mais quando ele perde a estabilidade.
enquanto ele está num terreno conhecido, entre aspas, tende a ser mais tranquilo. E aí eu continuo fazendo uma análise também, como eu estava falando da parte amorosa, da Vênus dele que está em Escorpião, que está na casa 11. E essa Vênus na casa 11, desculpa, na casa 10, ela, por ela estar em Escorpião, ela fala de uma questão de uma outra coisa, ela está retrógrada, acabei de olhar aqui. Então, ela estando retrógrada, vai ter muita dificuldade de confiar nas pessoas, muita dificuldade de se expressar, tem medo de falar as coisas, medo de ser traído, não só traído no sentido de traição corporal, às vezes traição de... A questão da confiança é muito intensa, então a traição que eu quis dizer agora foi no sentido de, por exemplo, eu te falo alguma coisa, eu confio em você sobre um assunto e você vai lá e não se importa com isso, ou fala pra outra pessoa, coisa que eu me abri com você. Isso pra essa pessoa aqui é tipo o fim, é muito ruim. E aí, estando na casa 10, tem toda essa questão e ainda mais um pouco de estabilidade. Então precisa de ter uma estabilidade no relacionamento, precisa de ter um relacionamento. Normalmente são pessoas que tendem, por estar retrógrado, deve ter muita dificuldade em manter relacionamentos mais longos, mas ao mesmo tempo, relacionamentos mais longos ensinam mais para essa pessoa. Ela tende a amadurecer muito, muito diante dessas situações. E à medida que ele consegue resolver isso, se entender e se descobrir e aprender que tem certas pessoas que pode se confiar e tem umas que não, à medida que vai entendendo isso, enfim, ele vai conseguindo estabelecer uma relação de amor com as pessoas que ele confia muito forte, muito estável e que dificilmente alguém consegue derrubar. E aí tem um descendente em Câncer, né? Esse descendente em Câncer fala muito das questões de gostar de pessoas carinhosas, gostar de pessoas protetoras, gostar de pessoas que são de uma forma geral muito sentimentais também. Então essa pessoa tem nesse sentido eu diria que é uma coisa muito, muito positiva, porque ele ser muito emocional e gostar de pessoas emocionais no sentido de que são empáticas também, que são protetoras, isso é muito bom. Porque se você é muito emotivo e prefere pessoas extremamente racionais, às vezes até duras demais, isso pode te fazer muito mal, né? Bom, e aí continuando, a gente tem Marte em Leão, que está na casa 7. Esse Marte em Leão, que está na casa 7, ou seja, a mesma casa do descendente, ela fala de questões que ele gosta muito de agir. Por exemplo, uma pessoa que diante de um conflito, normalmente ele toma partido, ele passa na frente das pessoas, ele toma a iniciativa e vai, e age, e resolve. E pode ser um pouco cabeça dura no sentido de que acha que ele tem as respostas para tudo, ele entende tudo e ele pode resolver tudo. Então, às vezes ele quer proteger as pessoas e tentar resolver por elas. Mas, de forma geral, quando consegue encontrar o equilíbrio é muito bom, porque daí ele consegue agir no momento certo e tomar na frente no momento certo, em determinados momentos ensinar as pessoas a como fazer as coisas. E aí, por estar na casa 7, influencia muito na conquista, pode ser uma pessoa muito de iniciativa na hora da conquista, muito de iniciativa para ajudar o parceiro, muito de iniciativa de forma geral nos relacionamentos. De forma geral, não só no sentido amoroso também, né? Eu falo muito amoroso, mas no sentido de forma geral, tende a tomar a iniciativa das pessoas. E aí eu vou falar agora de aspectos gerais. A família dele, o aspecto familiar dele está em Áries. Então, desculpa, família em Áries. Esse sentido quer dizer que ele provavelmente é meio... pode ter brigas na família, pode ser muito impulsivo às vezes com a família, ou as pessoas da família serem muito impulsivas com ele também, tem muitas brigas pra cima dele. Então a relação familiar ali pode ser muito forte no sentido de talvez muitas brigas, ou ação, tudo que envolve ação, mesmo que precipitada, que normalmente gera briga, né? Tá bem forte nesse sentido. E aí tem a questão do trabalho também, que está em Libra, então a comunicação, a leveza, a estética, todos esses sentidos são fortes no sentido do trabalho. Tem essa pessoa também que gosta muito de ter iniciativa nas coisas, do trabalho e da família,
Então, quando são muito decididas também, quando desejam alguma coisa nesse sentido, eles tendem a agir e a buscar aquilo ali. E aí eu vou falar agora um pouco também, uma ressalva. A casa 10 dele, que é a casa da família, ela tem muitos planetas lá dentro. Tem Mercúrio, Vênus, Cabeça do Dragão, Sol e Júpiter. Todos esses planetas que estão lá, eles estão em Virgem, em Escorpião, mas o descendente dele está em... o meio do céu dele está em Libra. Então o que acontece? Todo esse aspecto da questão do Escorpião na casa 10 é muito forte. Isso eu diria que ele precisa se autotransformar muito durante a vida, passar por várias situações de altos e baixos, e à medida que isso vai ocorrendo, isso vai crescendo, vai construindo ele vai se solidificando na vida dele, ele vai construindo bens, vai construindo o seu próprio raciocínio, vai construindo sua comunicação, o ser dele, quem ele vai se construindo e desconstruindo ao longo da vida, e isso gera uma certa estabilidade. À medida que ele passa por certas coisas, tende a não só não cair mais naquilo, mas também ajudar as outras pessoas com aquilo, usar a comunicação para poder ajudar as pessoas a não cair naqueles mesmos erros, e por aí vai. E, bom, o Saturno está em Peixes, está na casa 2, Saturno em Peixes na casa 2, fala sobre... Primeiro na casa 2, né? Vamos falar o que é... Desculpa, Saturno em Peixes. Saturno em Peixes tem a ver com descobrir o que é espiritual, ter empatia com as pessoas. Então, como ele aparentemente tem tendência a ter muita empatia com as pessoas, ele pode ter então a dificuldade na questão mais espiritualista, já que também tem muita coisa no Escorpião. Então a questão espiritualista para ele pode ser meio difícil, assim, de aceitar as coisas, de entender certas coisas, de confiar, enfim, de ter uma fé mais bem construída. E aí o Saturno chama ele para ter uma conversa no sentido de que é importante estabelecer o que ele crê, no que ele crê, e quais as formas que ele vai usar para poder expressar aquilo, para poder viver aquilo. E aí a gente entra no Júpiter, que está em Escorpião, e está na casa 10. Bom, o que esse Júpiter fala? Esse Júpiter está falando para essa pessoa que ele tem facilidade para lidar com as coisas do submundo, no sentido de coisas que as pessoas normalmente não percebem. Então, provavelmente muito sensitivo, provavelmente muito intuitivo, provavelmente muito... às vezes não consegue, uma coisa que Saturno em Peixes, com Júpiter em Escorpião traz, é uma necessidade de ver para crer as coisas. Então a fé às vezes pode ficar abalada nesse sentido, porque quer ver, entendeu? Quer pegar, é palpável, tem que ser uma coisa mais materialista para conseguir entender a fé. Então buscar uma explicação de fé no sentido mais científico, talvez. E aí, enfim, tem umas possibilidades por aí, ler livros, estudar mais e por aí vai. E aí, como eu estava dizendo, o Júpiter em Escorpião, essa questão do submundo, do conhecer o que as pessoas normalmente não conhecem, de viajar por situações do próprio subconsciente que as pessoas normalmente não viajam. Então, nesse processo que eu falei de desmorona e sobe de novo e reconstrói de novo, ele vai se descobrindo em coisas que ele não tinha nem ideia que ele era capaz de sentir, de ser, e aí isso ajuda muito. Isso é muito fácil, eu diria que é muito fácil para ele, esse processo de cai, levanta, de muda, de mudar, enfim, por aí vai. Bom, muito obrigado para quem assistiu até aqui, fico muito feliz, obrigado, um beijo e até mais.